Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos colocar sobre os pés e vamos orar. Vamos iniciar esse culto com oração. Soberano e eterno Deus que está no céu, em Tua presença nos fazemos neste momento para adorar e engrandecer o Teu santo nome. E desde já, Senhor, eu anulo qualquer intervenção que não seja da Tua parte. E digo que só Jesus tem vez e primazia neste lugar. Abençoa este culto, Pai. Que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de fazer maravilha nesta noite, de curar, de abençoar cada vida nesta noite, Pai. Nós oramos grato pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Deus
Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, vamos colocar sobre os pés e vamos fazer a leitura do nosso tema anual, que se encontra em Neemias, capítulo 2, versículo 18. Que diz assim, a palavra de Deus: então lhes declarei como a mão do meu Deus, que me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todos juntos. 1, 2, 3, a última parte. 1, 2, 3. Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Temos pedido de oração, que eu quero fazer menção dos irmãos que estão precisando de oração. Oração em favor da irmã Dalvanira. Oração em favor da irmã Maria Silva. Oração em favor da irmã Margarete. Oração em favor do irmão José Barbosa. Oração em favor do irmão Pedro Henrique. Oração em favor do irmão Vinícius. Oração em favor do irmão Luiz Marques. Oração em favor da irmã Maria Luísa. Oração em favor do diácono José Vitor. Oração em favor do cooperador Isael. Oração em favor do irmão Luiz Gustavo. Oração em favor do irmão João Vitor. Graças a Deus. Mais algum pedido de oração? Oração também pelo nosso pastor presidente. Não pôde estar aqui hoje. O nosso vice-presidente está atendendo a obra ali na Coab. O pastor Ronaldo está fazendo um tratamento. Então vamos orar em favor do pastor Ronaldo e do nosso pastor presidente. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai que está no céu, mais uma vez, juntamente com a igreja, eu uno a minha fé, Senhor, com esses irmãos, em favor desses pedidos de oração, pessoas que precisam de algo da Tua parte, precisam de uma cura, precisam resolver algum problema. Pai, oramos em favor do nosso pastor presidente, que o Senhor abençoe teu servo, dê força naquilo que precisa. Oramos em favor do pastor Ronaldo, que está fazendo um procedimento, ajuda o teu servo e dê força. Abençoa, Senhor, as nossas congregação, que está em ordem de culto agora, que os cultos sejam abençoados, que a presença do Senhor seja notória, como lá e aqui também, que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. As irmãs têm a oportunidade de louvar a Deus com 2 hinos. Profundidade da riqueza
Glória a Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quão bom é poder estar aqui e poder adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E Ele é digno de toda adoração. Nesta noite eu quero te convidar a adorar o Senhor. Adore o Senhor, irmão. Jesus te trouxe aqui e o objetivo do Senhor é receber a tua adoração. Adore ao Senhor, irmãos. Dê um glória a Jesus, um aleluia. Fala que Ele é lindo. Fala que Ele é o magnífico da cruz do meio. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluias. Diga que o Espírito Santo é maravilhoso, é lindo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é aquele que ora com gemidos inexprimíveis por mim e por você. O Espírito Santo é aquele que nos pega lá no sofá de casa, quebrado, cansado, destruído, e nos coloca de pé e fala: vai para o culto, eu vou contigo, eu te levo. E Ele te trouxe até aqui esta noite, para que nós pudéssemos adorar o Senhor. Então abre a tua boca e adore ao Senhor. Ah, irmãos, como é importante estarmos na presença do Senhor. Então eu peço à igreja do Senhor Jesus Cristo esta noite, não esteja simplesmente sentado no banco, nessa cadeira, não, mas esteja na presença do Senhor, adorando Ele, porque muitas das vezes nós estamos sentados na cadeira, mas não estamos realmente naquele lugar, e precisamos estar na presença do Senhor, e o Espírito Santo nos trouxe aqui, para estarmos na presença do Deus Altíssimo, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Como ontem, quando os irmãos louvavam o Senhor, e ele dizia que Jesus ia caminhando, o hino dizia que Jesus ia caminhando rumo ao Gólgota com aquela cruz nas costas, e gotas de sangue quente pingava no chão. E aquelas gotas de sangue que pingavam no chão, era por você, Beto. Era por você, Adriano. Era por você, Luiz. Era por você, irmão. Era por você, Luiz Otávio. Era por cada um de nós. Aquelas gotas de sangue não foi em vão. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aprenda uma coisa, quando você quer algo do Senhor, e você fala: mas o Senhor ainda não me deu, adore Ele, faça como um leproso, que caiu de joelho e falou: Senhor, se Tu quiser fazer, Tu podes, eu sei que Tu podes, mas só se o Senhor quiser. E Jesus olha para ele e fala assim: filho, eu quero. Ele primeiro adorou, para depois pedir, porque a Bíblia fala que ele chegou, prostrando-se em terra diante do Senhor, ele adorou o Senhor. E nessas palavras ele disse: se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode. E Jesus disse: eu posso. E assim foi feito. Quero que os irmãos abrem as suas Bíblias comigo, por gentileza, em Mateus, no capítulo 10, e o verso 7. Mateus, capítulo de número 10, e o verso de número 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E algumas tradições dizem: é chegado. Curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, graciosamente dai. Irmãos, você é tão pequenininho, você é tão pequenininha, somos tão insignificantes, mas o Senhor colocou algo tão grande, tão tremendo nas nossas mãos, e muitas vezes nós não conseguimos perceber isso.
Muitas vezes estamos preocupados com o brilho do sapato, estamos preocupados se a gravata está torta ou não, está preocupado se a roupa caiu bem ou não, se o look está combinando ou deixa de combinar. Mas o Senhor fala assim, ó, diz que o reino meu é chegado. Cure os enfermos, limpe os leprosos, quantos estão manchados pela lepra do pecado. E você tem a solução para isso. O antídoto para isso está nas tuas mãos, porque o Deus Criador dos céus e da terra colocou nas tuas mãos, e Ele espera de mim e de você, que nós possamos estar diante do Senhor, fazendo o que Ele nos ordenou, orar pelos enfermos, convidar os que estão doentes, leprosos, os que estão endemoniados, expulsar os demônios, e convidá-los para estar conosco na casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi muito novinho que quem gera ovelha é ovelha, e nós somos ovelha, temos que gerar ovelhas. Eu quero agradecer a oportunidade assim, em nome de Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo
Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Com muita alegria, com muita satisfação, né? Que estou aqui. Foi me dada a oportunidade para me dar uma palavra. Eu quero ler em Isaías, no capítulo 53, e no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Glória a Jesus. Nós somos um povo privilegiado, porque hoje nós reunimos numa reunião, podemos dizer assim, mais importante de todas elas. Podemos estar em 10 reunidos, podemos estar em 1.000, 100 ou 3. Porque Jesus diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Glória a Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos amou e nos ama. É um lugar que o Senhor escolheu, santificou, para que o nome dele seja glorificado e adorado e louvado para todo sempre. E temos esse privilégio, porque o Senhor nos escolheu. Aleluia, glória a Jesus. Ele nos fez entender qual é a vontade dele nas nossas vidas. Nós andávamos, antes de conhecer a Deus, nós andávamos nos nossos próprios caminhos, na nossa própria vontade, fazendo o contrário da vontade de Deus. Mas Deus, como é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele nos chamou e fez nós entender como é adorar a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas, vamos dizer assim, que tem vontade, faz tudo para estar aqui e não pode. Mas damos graças a Deus por nós estar aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque aqui nós estamos adorando o Senhor, que fez nos entender, como já disse, o que é adorar a Ele. E a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade.
Coisa boa é ter convicção naquilo que estamos fazendo para Deus. E quando Deus, Ele habita na vida da pessoa, do homem e da mulher, aí a pessoa passa a entender, ele passa a sentir, vamos dizer assim, comunhão com Deus. Isso é um privilégio muito grande. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, é um mistério muito grande. Deus, Ele não olha para o homem, vamos dizer, para a humanidade que vive no pecado. Mas quando Deus quer, quando Deus chama, Ele muda o pensamento, Ele muda o coração, Ele tira aquele coração, vamos dizer assim, enganoso, e coloca um coração puro e verdadeiro e sincero. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos continuar servindo este Deus maravilhoso, porque não é em vão a nossa adoração. Não é em vão nós sair das nossas casas, vamos dizer assim, até com muita dificuldade, e vir para este lugar. Porque quando chegamos aqui, nós temos certeza que Deus está conosco. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como diz a palavra de Deus, né? O versículo, eu já até disse, né? Todos nós andávamos nos nossos próprios caminhos. Aleluia. Hoje nós andamos, vamos dizer assim, hoje nós procuramos andar num caminho reto, num caminho puro, que nós não encontramos, vamos dizer assim, nada o contrário à vontade de Deus. Encontramos somente as coisas que é feita por Deus, que é criada por Deus. Por que criado por Deus? Jesus, Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho verdadeiro, é um caminho santo, aleluia, que todos nós estamos caminhando nele, graças a Deus, e procurando, né, servir a Ele conforme a própria vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar servindo ao Senhor. Vamos continuar adorando a Ele, porque Ele é digno. Ele, como já disse, Ele nos colocou aqui, porque Ele abriu o nosso entendimento. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Abriu o nosso entendimento. Porque tem pessoas que já disse para mim assim, senhor Geraldo, você entende os crentes, você entende a Bíblia, a palavra de Deus, você entende como é que é servir a Deus? O que eu respondi? Eu passei a entender depois que eu entreguei, né? Entreguei a minha vida na mão dele. Eu falei para ele, você não entende? Ah, não entendo. Ixi, eu vou na igreja, eu voto sem entender nada. Então, damos graças a Deus, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está conosco
E Ele fez e Ele faz nós entender a sua gloriosa, perfeita vontade. Né? Que Deus continue abençoando a todos que estão aqui, né? E cremos que não é em vão a nossa reunião, não é em vão essa adoração, não é em vão esse culto, porque tudo isso aqui pertence ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha podermos estar aqui, né, meus irmãos? Estamos na casa do Pai, estamos na casa do nosso amigo. Quando estamos na casa do nosso amigo, como o irmão Márcio já falou, nós conversamos com ele, nós adoramos o nome dele, nós clamamos o nome dele constantemente. Que felicidade que é podermos estar aqui na casa do Pai. Eu peço aos amados irmãos a fineza de abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no seu capítulo 11 e no versículo 24 e 25. Glória a Deus. Eu tenho o privilégio de hoje, no Dia das Mães, ter a oportunidade junto de ensinar a igreja sobre dízimos e oferta, dar um testemunho em relação à minha mãezinha querida. Capítulo 11 de Provérbios, no seu versículo 24 e 25. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perca. A alma generosa engordará, e que regar também será regado. Glória a Deus. Livro de Provérbios, um livro que nos traz tantos e tantos ensinamentos. Eu tive o privilégio, e privilégio é aqueles que têm sua mãezinha para poder ensinar, eu tive o privilégio de ser ensinado pela minha mãe a trazer o dízimo à casa do tesouro. Irmãos, eu me recordo muito bem quando ela falava assim para mim, né, que nós devemos trazer o dízimo à casa do tesouro, trazer as nossas ofertas, o dízimo como fidelidade, a oferta como gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E dentro do livro de Provérbios, eu estudando o livro de Provérbios esses dias, eu lembrei de quando ela falava assim para mim: se você apertar muito com as mãos, vaza pelos dedos. E hoje, Dia das Mães, eu trago para os irmãos esse ensinamento. Olha aqui o que está: quem retém mais do que é justo é para a sua perca. Ela, não sei se embasado em Provérbios, mas ela sempre me dizia que quanto mais apertava, mais vazava pelo vão dos dedos. E esses dias para trás, ela mandou mensagem para mim, falando para mim: olha, agora eu sou aposentada. Ela tem 65 anos, irmãos, ela conseguiu se aposentar agora. E além de ser aposentada, eu estou muito feliz, porque eu posso ir no mercado comprar uma coisinha, não preciso pedir para o teu pai e tal, que não sei o quê. Além de ser aposentada e ter meu dinheiro para gastar, hoje eu vou na igreja para poder entregar o meu dízimo na casa do tesouro. Ela, durante toda a vida, ensinou os filhos, ensinou os netos a serem dizimistas na casa do tesouro, e hoje, né, há 2 meses atrás mais ou menos, ela está aqui falando que ela é feliz porque ela está indo entregar o dízimo na casa do Pai. Eu queria que os irmãos ficassem com essa palavra, sabendo que ser dizimista na casa do Pai é ser fiel à palavra dele. E ser ofertante é gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos sustentou. O irmão Márcio falava, estava lá no sofá jogado. Na hora eu falei: oh Deus, fala, Senhor. Que estávamos nós 4 lá jogados no sofá. Falei: vamos, está na hora de se arrumar. Ah, a gente vai para a igreja? Vamos à casa do Senhor. Estávamos jogados lá, mas Deus nos deu a força. E seja fiel na casa do Senhor, seja ofertante e dizimista na casa do Senhor. Amém, irmãos? Nos coloquemos em pé, vamos orar.
agradecendo a Deus por este momento maravilhoso que podemos contribuir na casa do Pai. Maravilhoso Deus e poderoso Mestre, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Tu que és dono do ouro e da prata, Senhor, Tu que és dono de todas as coisas, ó Pai, nós somos somente mordomos daquilo que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Estenda suas mãos poderosas, papai, sobre cada um daqueles que aqui hoje estão, Senhor, com o coração aberto, papai, para dizimar em Tua casa, aqueles que estão preocupados com a Tua obra, Senhor, estenda suas mãos poderosas, abençoando cada um dos irmãos, ó Deus. Pai, abençoa também aquele, Senhor, que porventura pode não ter uma oferta para entregar na Tua casa, ou que não tem, Senhor, talvez um trabalho para poder ser dizimista em Tua casa. Pai, estenda suas mãos, abençoa, Senhor, abre portas, papai, onde não há, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu e vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Deus de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória e deu vitória só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Glória a essa oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao Deus Pai, glórias ao Deus Filho, glórias ao Deus Espírito Santo. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma honra imensurável. Quero agradecer aqui, pastor Nilton, pela oportunidade, né, que me é dada. Agradecer pela confiança que está sendo depositada em mim para trazer a palavra do Senhor à igreja, amém? Eu peço à igreja que abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo de número 25. Gênesis 45, 25. Quando a gente olha para o pastor Nilton aqui no púlpito, né, com toda essa elegância dele, aí sentado entre príncipes e sacerdotes, alguém pode até pensar que isso foi sorte, uma coincidência estar aqui, né? Mas não é não, isso aí um dia ele recebeu uma promessa. Um dia Deus traçou um propósito na vida dele. E só ele e Deus, ninguém mais, só ele e Deus, sabe o que ele passou para estar aqui hoje. Para estar onde o Senhor está hoje. Teve todo um processo. E nós vamos hoje, o que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja, é exatamente isso. Propósitos, sonhos, processos. E como é difícil essa caminhada, né? Assim diz a palavra do Senhor. Então
subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. A igreja pode tomar assento, glorificando e adorando a Deus. Eu oro e peço a Deus para que seja o Espírito Santo falando através da minha boca, que não seja o Emerson agora falando, que daqui para frente o Espírito Santo possa estar falando no particular com cada um de nós. Amém? E a igreja pode glorificar, porque na casa do Pai há alegria, né? Nós estamos na casa do Pai, nós temos liberdade para adorar, para glorificar a Deus. Então, não vamos perder essa oportunidade de adorar e glorificar a Deus. Amém? Nós estamos aqui falando no começo a respeito de processo, a respeito de propósito de Deus nas nossas vidas, a respeito de promessas. E eu tenho certeza absoluta que muito de nós recebemos aí algumas promessas, nós temos um propósito para a nossa vida, porque nosso Deus, Ele preparou um propósito para cada um de nós. E para nós vencermos esse propósito, para nós estarmos dentro desse propósito, no centro desse propósito, nunca é tão fácil o quanto parece. Existe muita dificuldade e na caminhada a gente encontra muitas barreiras, muitas muralhas, muitos gigantes que a gente tem que derrubar, que a gente tem que vencer para atingir o propósito que Deus já preparou para nós, né? Porque nós até podemos desistir de um propósito de Deus. Deus pode nos dar um propósito e nós desistirmos dele, mas o nosso Deus, esse não desiste do propósito o qual Ele traçou para a sua vida e para a minha vida também. Então, creia no propósito, creia na promessa que Deus fez, por mais difícil, por mais complicado, por mais duro que seja, creia. Aqui nós estamos falando, né, dos irmãos de José, que depois de voltarem do Egito, estão falando para o pai dele lá em Canaã, que José está vivo. E que hoje ele era governador, né, governador do Egito, mas José nunca foi, né, nem sempre ele foi governador do Egito, nem sempre ele teve esse poder, esse status. Não foi bem assim. José, aos 17 anos, começou uma trajetória de sofrimento, de fé, de luta, para poder chegar onde ele chegou. Ele já era um filho temporão, porque seu pai já era, avançado em idade quando José nasceu. Então, ele era, sim, um filho predileto do pai. Porém, os seus irmãos já tinham inveja dele. E o pai ainda vai e faz uma túnica colorida, uma túnica diferente do que usava naquela época, e dá para José. Então, José se destacava ainda mais. José ainda chamava mais atenção. E isso faz com que os irmãos de José aumente dentro do coração deles a inveja, o ciúme do pai. Então tiveram uma ideia de lançar José no poço. O que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje para falar no coração de cada um de vocês e no meu coração também, é que muitas das vezes, sem nós sabermos, sem nós percebermos, nós acabamos, chamando atenção além do que era necessário, mas não porque nós queremos, é porque o nosso Deus, porque o meu Deus, o teu Deus, te cumpriu uma promessa e te deu algo que te faz brilhar entre as outras pessoas. Ele te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em você é o que te faz brilhar.
O Espírito Santo que está em você é que vai diferenciar você de todo o resto do mundo. Não é por você, não é porque você é mais bonito ou mais bonita, é porque o Espírito Santo de Deus está aí. Porque se ele sair, de nada vale a sua beleza, de nada vale a sua inteligência, de nada vale o seu esforço, porque nós somos totalmente dependentes dessa graça maravilhosa que nos foi dada. Então é esse Espírito Santo de Deus que está em você, que faz com que a sua trajetória, que faz com que o processo que você está passando fique complicado, fique difícil, porque pessoas ao seu redor sempre vão querer te ver no chão. Sempre vão querer, sabe, manipular para que seu brilho apague, porque o seu brilho incomoda. Conheço aí uma parábola que não sei se vocês conhecem a respeito da cobra e um vagalume. A cobra avistou o vagalume, saiu perseguindo o vagalume, e o vagalume fugindo, e a cobra correndo atrás do vagalume, perseguindo. Chegou num ponto que o vagalume chegou e parou. Falou assim: não, cobra, eu não faço parte da tua cadeia alimentar. Cobra não come vagalume. Por que você está me perseguindo? Aí a cobra respondeu para o vagalume: o teu brilho me incomoda. Muitas das vezes você é perseguido. Muitas das vezes você tentam te jogar no fundo do poço, é porque o teu brilho, o brilho do Espírito Santo de Deus dentro de você incomoda. Mas lembra do que eu disse no início? Nós podemos até desistir do projeto de Deus nas nossas vidas. Mas o nosso Deus, esse não desiste. O nosso Deus vai persistir. Podemos estar de qualquer forma. Ai, Emerson, mas eu estou sem fé, eu estou acabado, eu estou sem força. Você está sem fé, você está sem força, mas o teu Deus é forte. Mas o teu Deus é poderoso. E Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Ele é poderoso para fazer com que o projeto que Ele traçou para a sua vida seja cumprido. Ele não é um Deus que para. As irmãs hoje aqui louvaram, dizendo isso, que é um Deus que conclui a obra. É um Deus que começa e termina. Não é um Deus que para pela metade. Ai, Emerson, mas está difícil, está complicado. Continua. Marche em frente, continue marchando, continue caminhando, continue vivendo e lutando pelo propósito que Deus deu para você. E ali depois que lançaram José no poço, os irmãos dele, os próprios irmãos, ainda vão lá, tiram ele do poço. Só que não foi para salvá-lo. Foi para vender como escravo. Ele foi escravizado. Mas José, assim como você, ele tinha algo em especial. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Assim como você. Mesmo depois de tentarem te jogar no poço, onde você não teria saída, o próprio Deus, Ele faz assim, Ele pega os seus inimigos para te tirar do poço. O agir, o trabalhar de Deus é algo maravilhoso, porque os próprios irmãos tiraram José do poço e o venderam. E a maioria das vezes é assim, são pessoas que estão próximas de você, pessoas que estão próximos a mim. São essas pessoas que a gente deposita uma confiança que deveria ser depositado somente a Deus. São essas pessoas que uma hora ou outra, de alguma forma, vai nos trair. De alguma forma, vai ser incomodado. Porque quando você começa a aparecer mais,
a brilhar mais, que essas pessoas, elas ficam incomodadas. E esse processo é doloroso. José ali escravizado, a mulher de Potifar resolve, sabe, não derrubar o José, é que o brilho de José era formoso, era bonito. O brilho de José fez com que ela se encantasse com ele, mas José era fiel ao Deus que ele servia. José era fiel a Deus. Ele não cedeu às tentações da mulher de Potifar. E o orgulho da mulher de Potifar fez com que ela armasse para José. E José foi parar na prisão. Quantas vezes as pessoas se sentem com orgulho ferido no seu trabalho, na sua casa, nos lugares que você frequenta. O orgulho de algumas pessoas fica ferido porque você está brilhando. Porque o teu Deus está te fazendo brilhar. Porque você é totalmente dependente de Deus e Deus não te abandona. Deus continua ali, cuidando de você. Esse processo é algo doloroso. Esse processo não é uma coisa que vem e passa rápida. Você olha, você vê uma borboleta hoje voando, linda, colorida. Todo mundo acha a borboleta muito bonita, muito linda. Mas ela estava dentro de um casulo. Imagina você o sofrimento dessa borboleta dentro do casulo, ainda lagarta, ali apertada, não conseguia se mover. Ela sofria ali dentro. Ela ia sofrendo dentro daquele casulo até chegar o momento certo, até chegar a hora que Deus pega e fala assim, não, vou te libertar deste casulo e você será admirada por todas, você será uma borboleta, você será linda. Mas ela teve que passar pelo processo, ela teve que sofrer ali dentro daquele casulo. Assim é comigo. Assim é com você, assim foi com o pastor Newton. Foram dias de sofrimento, dias de choro, dias de oração. Muitas vezes, dias que dentro do próprio coração dele, do pastor Luizinho, falava, ai, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, eu não vou conseguir. Meu ministério parou aqui no diaconato. Eu não vou conseguir crescer dentro do ministério. Quantas vezes você pensou, eu não vou conseguir, eu vou parar, vou desistir. O inimigo das nossas almas, ele é tão vil, ele é tão sujo, que ele consegue entrar na mente do ser humano e falar, você é um lixo. Você não consegue. Quantas vezes você, sabendo que você tinha capacidade de fazer tal coisa, na sua mente, no seu coração veio, eu vou largar a mão porque eu sou muito pequeno, eu sou miserável, eu não consigo fazer isso. Nós somos sim pequeninos diante a grandeza do nosso Deus. Mas nós somos filhos. Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu. Nós vamos morar no céu. Nós vamos andar em ruas de ouro. Nós somos importantes para Deus. Se nós não fôssemos importantes para Deus, Deus não teria pego o seu primogênito e lançado na cruz, no Calvário, sofrer, morrer por mim, por você, carregar sobre os seus ombros o meu pecado, o teu pecado. Deus fez isso porque você é importante para Ele. Deus fez isso porque Ele te amou primeiro. Deus fez isso porque quer que você seja assim mais que um vencedor.
Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Mas ame a Deus, adore a Deus pelo que Deus é, nunca pelo que Deus faz. Ame a Deus porque Ele é Deus. Eu amo a Deus porque Ele é o meu Deus. O que Ele faz para nós vai ser natural, mas é sobrenatural o que Deus faz na nossa vida. O que Deus faz na nossa vida é sobrenatural. Eu era alcoólatra, pai de santo, um dia desacreditado já da minha família por causa do álcool. Um dia Deus me resgatou. Um dia Deus falou, chega. No único dia eu parei com tudo. Eu parei de fumar, parei de beber, parei de ir no samba, parei de ir no centro espírita. Sofri. Minha esposa, que está aí agora, que sou muito grata a ela me via entrar dentro do banheiro, ajoelhar no chão, chorando e pedindo a Deus, Senhor, tira de mim essa vontade. Tira de mim esse desejo de beber, esse desejo de fumar, esse desejo de estar jogando no bar. Tira esse desejo. Eu chorava e tremia. Eu não conseguia comer tudo que vinha na minha boca, comia e vomitava. Eu estava passando um processo. Eu estava ali no sofrimento, mas era um processo que eu estava passando. A minha esposa fazia mingauzinho de fubá e colocava na minha boca, porque eu ia pegar a colher para tomar o mingau, a minha mão tremia assim, jogava tudo em mim. Esse é o processo que eu tive que passar para que cumprisse uma promessa que Deus fez na minha vida. Deus fez uma promessa para mim, eu acreditei naquilo e falei, Senhor, Tu és o meu Pai. Eu sou incapaz de parar de beber, eu não sou incapaz de parar de fumar, eu sou incapaz de parar com isso. Mas se o Senhor, como meu Pai, estiver comigo, onde eu estiver, eu vou até onde o Senhor quer que eu vou. Mas teve um processo. E todos vocês têm um processo. Às vezes você tem um processo com seu esposo, que também está na bebida ou está fora da igreja. Com seu filho, que está desviado, que está fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Talvez você esteja com problema sério no seu trabalho, no seu ministério, que está difícil. Teu ministério parou. Não desanima. Continue marchando em frente, siga em frente, faça como José. Mesmo ele estando na prisão, ele não traiu a confiança do Deus que ele servia. Porque ele falou, não, eu não vou trair o meu Deus, eu não vou me deleitar com a mulher de Potifar. Eu creio que algum de nós homens, numa situação dessa, sabendo o que iria acontecer, sabendo que nós iríamos para a prisão, que nós iríamos sofrer, iríamos morrer lá num calabouço, talvez nós homens cederíamos à tentação, para evitar esse sofrimento. Então que o Espírito Santo de Deus vem agora dizer para mim e para você, aguenta firme, não ceda à tentação, não desista. Olhe e fala assim, ninguém está vendo. Meu Deus está vendo. Meu Deus é um Deus que tudo vê. E por isso eu vou continuar. Eu vou continuar porque Deus acreditou em mim. Porque se Deus não tivesse acreditado em você, se Deus não acreditasse em você, Ele não teria tirado você de onde Ele tirou. Ele não teria dado o seu filho para morrer no seu lugar e carregar todos os seus pecados sobre os ombros dele. A ponto de Jesus para olhar e falar, Deus meu, por que me abandonaste?
E Deus não estava ali junto com Jesus por conta do meu pecado, por conta do seu pecado. Porque Ele estava com os nossos pecados sobre os ombros e Deus não iria se compactuar com o pecado. Agora imagina tudo isso que Jesus passou, o sofrimento. E você vai falar para mim que vai desistir do propósito? E você vai falar, eu estou cansado. Não temos o direito de desistir. Para nós que cremos nesse Deus, para nós que aceitamos esse Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós não temos a opção de desistir. Nós não temos a opção ali de deletar, não. Nós temos que continuar. Nós temos que marchar e passar pelo processo. Porque do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Não vai ser fácil. Olha a dificuldade que estava lá. Na frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. Montanha do lado, montanha do outro. E aí, como é que nós vamos fazer? Deveria ter deixado a gente morrer no Egito. Qual foi a resposta de Deus para o povo? Moisés, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. É o que Deus está falando. Marche, caminhe, continue em frente. Não pare, não olhe para o lado, não olhe para a direita, para a esquerda. Não perca o foco. O foco é Jesus Cristo. O foco é o reino. O foco é o céu. Não perca o foco. Não perca o propósito. Não saia do propósito que Deus te deu. Mas é chegada a hora em que José começa a desvendar alguns sonhos dentro da prisão. Isso chega a Faraó. E Faraó sonhou. Bem sabemos nós que quem fez Faraó sonhar foi o nosso Deus. Ali já era um propósito de Deus. Deus estava preparando uma coisa grande. Quando você sonha alguma coisa, procure discernir. Porque muitos desses sonhos é um propósito que Deus colocou no seu coração. Emerson, eu sonho em ter uma empresa de marketing. É meu sonho, Emerson. Ore, se te trouxer paz no coração, é Deus revelando para você um propósito na sua vida. Não desista dos teus sonhos. Todos aqueles que são vencedores hoje, todos aqueles que conseguiram vencer numa vida profissional, na vida sentimental, no casamento, no ministério, todos nós sonhamos antes. Antes nós sonhamos, aquilo veio na nossa mente, passou pelo nosso coração. E quando chegou no nosso coração, parece que tudo começou a se mover ao nosso favor. Porque é assim. O céu se move ao meu favor, ao teu favor, quando nós entendemos o processo, quando nós entendemos o propósito, os planos de Deus na nossa vida. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é complicado, porque eu passei por isso. E tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos e já sofremos por isso. E quando José revela o sonho, Deus fala assim, a irmã Simone cantou agora, Deus é um Deus que completa a obra, Ele não para. Ele chega e fala assim, mas não existe um cargo de governador, mas eu vou criar um cargo de governador e vou colocar José lá. Porque não existia governador do Egito naquela época. Não tinha, era só o faraó.
Deus cria um cargo para dar para José. O que o Espírito Santo de Deus está falando para você agora é que Deus vai criar uma situação para você. Deus vai criar algo para que você conclua o propósito, os planos de Deus na sua vida, que você possa viver os planos de Deus. Porque ninguém pode realmente fazer com que os planos de Deus, que os propósitos de Deus na sua vida caia por terra, a não ser você mesmo. Você é a única pessoa que pode destruir o plano de Deus na sua vida. Porque Ele não vai mexer no seu livre-arbítrio. Mas as outras pessoas podem se levantar contra você, pode te jogar no poço, pode ter inveja, ciúme, pode tentar te derrubar, te trair, te colocar na prisão. Essa pessoa não vai conseguir destruir o propósito de Deus na tua vida. Então, se você fracassar, se algo não está dando certo na sua vida, não fale que é por causa do João, do Pedro, do Manuel, do Francisco. Não. Se os planos de Deus não estão sendo cumpridos na sua vida, se os propósitos de Deus não estão sendo cumpridos na sua vida, comece a rever os fatos. Comece a retroceder. Comece a ver o que é que está acontecendo e o que aconteceu na sua vida, para que você pegue e tome o rumo certo novamente. Esse é o segredo. Não desistir. Ser totalmente dependente de Deus. Mas se eu sou dependente de Deus, eu posso sentar e esperar. Não, aí você desistiu. Você tem que continuar marchando, continuar caminhando. E Deus então vai criar uma situação. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Onde não tiver porta, Ele vai abrir para você entrar. Onde não tiver um cargo, Ele vai criar um cargo para te colocar lá, porque é propósito dEle, porque é vontade dEle, porque é plano dEle, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Deus que abriu o mar, Ele é o Deus que falou para o povo, marche, e o povo passou com os pés enxutos. Esse é o Deus que nós estamos hoje adorando, que nós estamos hoje cultuando. Ele é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, e vai ser o mesmo Deus de eternidade a eternidade. Ele é sempre Deus. Ele é sempre Deus. O único e verdadeiro. Entregue todos os seus problemas. Esse processo que você está passando, essa dificuldade é grande. Essa muralha é grande. O gigante é grande. Mas Deus é infinitamente maior. Infinitamente maior do que tudo isso. É só você crer. É só você manter o foco. Estar no centro dos planos de Deus. E aí, estava naquela época que veio essa fome terrível. E José tinha armazenado alimento para depois vender para todo mundo. Aí seus irmãos, aqueles que o jogaram no poço, aqueles que o venderam como escravo. Ah, chegou a hora, Emerson, em que eu vou cantar com aquele louvor, eu aqui no palco e você aí sentado. É a Aline Barros que canta isso? Cassiano. Ele não fez isso. Ele não chegou e falou, eu estou aqui no palco, eu estou aqui em cima e agora vocês estão aí embaixo. Porque eu não acho aquilo um louvor, me perdoe quem gosta, mas eu não concordo.
Por quê? Ele passou por todo esse sofrimento. Ele passou por todo esse processo. Mas ele não perdeu a humildade. O Espírito Santo que viveu dentro de José não permitiu que a arrogância, que a soberba, que o orgulho enchesse ele. Ele continuou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não deixou a soberba enchê-lo. Ele não permitiu que a arrogância viesse a encher. Porque muitos de nós, a gente fala assim, você vai ter que ver, ele vai ver. Eu já vi vários pregadores dizendo assim, Deus vai te levantar e o teu inimigo vai ver e vai ter que ver. Sim, Deus faz isso. Ele mostra para todo mundo que Ele é Deus na sua vida. Mas Ele não faz isso para que você fique cheio de soberba e fale, não, meu Deus é assim, não mexe com o ungido, não. Não mexe com o ungido de Deus. Não, não é isso que Deus quer. José serviu a todos. José não guardou mágoa. Mas eu não aguentaria esse sofrimento. Aquela pessoa lá. Eu perdoo. Não, Emerson, eu perdoo. Está perdoada aquela pessoa lá, já perdoei. Sim. Um dia eu falei para a sogra do meu filho. Ela teve um problema com uma pessoa e eu falei para ela que ela teria que perdoar. Eu peguei e falei, você faz oração de Pai Nosso? Ela é católica. Ela disse, faço, e várias vezes no dia. Eu falei, então para de fazer essa oração que ela está te levando para o inferno. Porque você está declarando a Deus, perdoa a mesma ofensa assim como perdoa quem tem me ofendido. Se você não está perdoando, como é que Deus vai fazer a mesma coisa? Não vai perdoar. Ela falou, passou uns 15 dias, ela voltou em casa, ela falou, você tirou meu sono, mas eu consegui perdoar. Só que essa pessoa para lá e eu para cá. Eu falei, tudo bem, vai chegar no grande dia, Jesus Cristo vai falar, eu te perdoo, só que você vai para lá e eu vou ficar para cá. Porque Ele vai te perdoar da mesma forma que você perdoou. Então, mágoa é uma coisa que nós não devemos ter. Que a gente possa pegar o exemplo de José, não só no propósito, não só no processo, não só no sofrimento que ele passou, que a gente possa trazer para a nossa vida também essa humildade e também essa situação de perdão. Essa situação de pegar e não ficar com mágoa, com rancor, com ódio dentro dos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta. O Espírito Santo de Deus me diz, Emerson, está entregue. E muitos de nós vamos carregar essa palavra, vamos carregar essa voz que Deus lançou sobre nós agora, para que a gente possa, com certeza, cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, para que a gente possa vencer tudo aquilo que Deus preparou para que a gente vença. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e agradeço à igreja por ter ouvido. Hoje é Dia das Mães e o Departamento Infantil vai fazer uma homenagem. Eu gostaria de primeiramente ler um texto. Mulher virtuosa, quem a achará? Frágil como rosa e forte como uma rocha. Neste Dia das Mães, celebramos mulheres cujo valor não pode ser medido, verdadeiras joias raras, como descreve a palavra de Deus. Assim como Ana, que mesmo em meio à dor, confiou no Senhor e perseverou em oração. Muitas mães hoje ensinam seus filhos a dependerem de Deus com fé e entrega. Joquebede, que coragem e sabedoria que ela teve para proteger seu filho. Os tempos eram difíceis. Mães, continuem sendo abrigo, força e proteção, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. E como Sara, que esperou com paciência por uma promessa. Mães,
Mostrem que o tempo de Deus é perfeito e que fé nunca é em vão. Cada mãe carrega em si um pouco dessas virtudes. A virtude da fé, a virtude da coragem e a virtude da esperança. São mulheres que todos os dias vivem o verdadeiro significado do amor incondicional. Nunca se esqueçam o quanto que cada uma de vocês são maravilhosas. Verdadeiras mulheres virtuosas. Eu quero convidar aqui as meninas que vão falar sobre as mulheres da Bíblia. Minha mãe é como Sara. Quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. Minha mãe é como Joquebede. Sempre quando algo ruim me cerca, ela busca soluções a Deus para me livrar de todo mal. Sua oração e carinho por mim fizeram uma proteção. Minha mamãe é como Ana. Ela orou por mim mesmo antes de nascer e me entregou a Deus que eu pudesse ver os planos dele. Minha mãe é como Maria. Eu não fui planejada por ela, mas estava nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional. Eu sou uma bênção na vida dela. Minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e de fazer o bem às pessoas que temem a Deus. Por isso, Deus abençoou nossa casa e nossa família linda. Feliz Dia das Mães. Tem mãe que é como Ana que pediu um filho e Deus lhe concedeu. Tem mãe que é como Joquebede, seu filho do perigo escondeu. Tem mãe como Sara que achava que já não teria filhos, mas Deus lhe surpreendeu. Tem filho que tem sorte de ter uma mãe incrível, e esse alguém sou eu. Mulher virtuosa, quem achará? O teu valor excede até o de rubi. Não tenho ouro nem prata, mas prepara o coração, eu vou me declarar pra ti. Eu saí pra te dizer, oh mãe, eu te amo, eu não existo sem você. Tava ansioso pra dizer, oh mãe, a melhor coisa na vida é te ter. Amor tão raro assim eu nunca vi, nenhuma joia se compara a ti. Amor tão raro assim eu nunca vi, nenhuma joia se compara a ti. Tem mãe que é como Ana aqui, pediu um filho e Deus lhe concedeu. Tem mãe que é como Joquebede, seu filho do perigo escondeu. Tem mãe como Sara que achava que já não teria filhos, mas Deus lhe surpreendeu. Tem filho que tem sorte de ter uma mãe incrível, e esse alguém sou eu. Mulher virtuosa, quem achará? O teu valor excede até o de rubi. Não tenho ouro nem prata, mas prepara o coração, que eu vou me declarar pra ti. Eu me saí pra te dizer, oh mãe, eu te amo, eu não existo sem você. Tava ansioso
Música